Olá, queridos irmãos, que a paz e o amor de Jesus envolva a todos. Bem-vindos a mais um estudo do livro Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte, iniciando hoje o capítulo 7, com espíritos endurecidos. La Palmerie, castigo pela luz. Em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito manifestou-se espontaneamente. Que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas. Não, senhores, a perturbação não existe. Estou bem morto e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda a parte. A vida é uma comédia lúgubre. Insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror, aspiração ou castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem, afrontam ou imploram. Mas é também para todos amarga irrisão. A luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Pois bem, sois vós que padeceis da obscuridade, enquanto eu, degradado social, me coloco em plano superior. Eu quero ser o que sou, forte pelo pensamento, desdenhando os conselhos que zumbem aos meus ouvidos. Vejo claro. Um crime é uma palavra. O crime existe em toda parte. Quando executado pelas massas, glorificam-no e, individualizado, consideram-no infâmia, absurdo. Não quero que me deplorem, nada peço. Lutarei por mim mesmo, só contra essa luz odiosa. Assinado, aquele que ontem era um homem. Analisada esta comunicação, reconheceu-se no próprio cinismo da sua linguagem um profundo ensinamento, patenteando na situação desse infeliz uma nova fase do castigo que espera o culpado. Efetivamente, enquanto alguns são imersos em trevas ou solidão, outros sofrem por longos anos as angústias da extrema hora, ou acreditam-se ainda encarnados. Para estes, a luz brilha, gozando o espírito das suas faculdades, sabendo-se morto e não se lastimando, antes repelindo qualquer assistência e afrontando ainda as leis divinas e humanas. Quererá isso dizer que escapassem à punição? Não. É que a justiça de Deus completa-se sob todas as formas, e o que a uns causa alegria é para outros um tormento. A luz faz o suplício desse espírito, e é ele próprio que o confessa, em que pese ao seu orgulho quando diz que lutará por si mesmo só contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda a sutileza do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, dão a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável à luz, a qual não pode escapar. Luz que o penetra qual aguda flecha. Este espírito está entre os endurecidos em razão do muito tempo que levou para arrepender-se, o que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje, ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos.
Nossos guias espirituais ditaram as 3 seguintes comunicações a respeito do caso. Comunicação 1. Sob o ponto de vista das existências, os espíritos na erraticidade podem considerar-se inativos e na expectativa, mas ainda assim podem expiar, uma vez que o orgulho e a tenacidade formidável dos seus erros não os tolham no momento da progressiva ascensão. Tivestes disso um exemplo terrível na última comunicação desse criminoso impenitente, debatendo-se com a justiça divina a constrangi-lo depois da dos homens. Neste caso, a expiação, ou antes, o sofrimento fatal que os oprime, em vez de lhes ser útil, inculcando-lhes a profunda significação de suas penas, exacerba-os na rebeldia e dá aso às murmurações que a Escritura, em sua poética eloquência, denomina ranger de dentes. Esta frase, simbólica por excelência, é o sinal do sofredor abatido, porém insubmisso, isolado na própria dor, mas bastante forte ainda para recusar a verdade do castigo e da recompensa. Os grandes erros perduram no mundo espiritual quase sempre, assim como as consequências grandemente criminosas. Lutar, apesar de tudo, e desafiar o infinito pode comparar-se à cegueira do homem que, contemplando as estrelas, as tivesse por arabescos de um teto, tal como temiam os gauleses no tempo de Alexandre. O infinito moral existe, e miserável e mesquinho é quem, a pretexto de continuar as lutas e imposturas abjetas da terra, não vê mais longe no outro mundo do que neste. Para esse, a cegueira, o desprezo alheio, o egoístico sentimento da personalidade são empecilhos ao seu progresso. Homem, é bem verdade que existe um acordo secreto entre a imortalidade de um nome puro, legado à terra, e a imortalidade realmente conservada pelos espíritos nas suas sucessivas provações. Lamennais. Pois bem, meus irmãos, vamos parar por aqui. Semana que vem daremos continuidade ainda neste estudo. O que nós vemos nessa comunicação de hoje, né, da qual o título do Pro Espírito Lapon-Méry é o castigo pela luz. Essa luz que ele vê tem a função de conscientizar esse espírito das suas falhas. Essa luz é para que ele possa ver as pessoas com quem ele prejudicou, mas tudo no intuito de fazer ele reconhecer as suas falhas, dele querer se redimir. E vemos nessa comunicação dele o quanto ele ainda é orgulhoso, o quanto ele ainda carrega vaidade, arrogância. E aí, o guia que estava presente na reunião vem nos falar do quê? Exatamente disso. Do orgulho, dessa coisa de não dar o braço a torcer, que muitos de nós encarnados, né, e os desencarnados, abraça de uma maneira como se fosse assim algo muito bom. Sendo que o orgulho só nos leva ao quê? Só nos leva a sofrer, a prolongar, na verdade, as nossas dores. Se fôssemos mais humildes, ou se pudéssemos começar a cultivar a humildade nas nossas vidas, em nós, fazendo uma reforma íntima, a gente veria como que seríamos muito mais felizes. Nós temos que ter a consciência de que nós não precisamos ser vencidos pelo sofrimento, para que a gente perceba a graça de Deus, a justiça divina, o amor de Deus por nós. Essa comunicação, ela é um bom exemplo daquilo que a gente precisa muito ainda aprender. Hoje esse espírito, ele não é mais um espírito endurecido. As comunicações, mesmo, foi dito nessa comunicação mesmo que as outras comunicações dele, ele já veio mais ameno, já reconhecendo as suas faltas, mas fica aí um bom exemplo para a gente trabalhar em nós. Então por hoje é só.
Semana que vem daremos continuidade a esse estudo. Graça e luz a todos. Até semana que vem.